Este vídeo é uma das medidas do conjunto de iniciativas proposta pelo projeto de levantamento, monitoramento e resgate do patrimônio histórico, cultural, paisagístico e arqueológico nas áreas de abrangência das obras de construção de duas pontes sobre o rio Tocantins, entre os municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins, e entre os municípios de Filadélfia e Barra do Ouro, no estado do Tocantins, cuja pesquisa foi desenvolvida pelo Núcleo Tocantinense de Arqueologia da Fundação Universidade do Tocantins, sob o apoio do Instituto de Arqueologia Brasileira, pela autorização da pesquisa junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e com o aporte financeiro do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Tocantins. Há aproximadamente 140 anos, alguns migrantes nordestinos se fixaram em uma localidade na confluência do córrego Lajeado, à margem direita do rio Tocantins. Ali cresceu o povoado que originou a cidade de Lajeado. A circulação da notícia da descoberta de ouro nas redondezas do povoado, no início do século XX, provocou a corrida de muitas pessoas para aquele lugar, e isso contribuiu para o surgimento das primeiras casas comerciais. Como é que foi a descoberta de ouro aqui, de pedras preciosas aqui ouro em Lajeado? aqui sempre teve o ouro. O povo sempre tirava um ourinho aí. Era pouco, mas não tinha assim. Meu povo médio e minha família, ninguém nunca foi garimpeiro, não gostava. Mas sempre chegava um com a bateinha aí, tirando o ourinho, foram descobrindo. E aí foram descobrindo que tinha mesmo ouro e foi chegando gente. Teve uma época que juntou muita gente. Tirou ouro, diamante. Acamparam lá onde ia fazer. Recebeu o nome de Barra do Lajeado, depois Povoado de Lajeado, e, devido às atividades comerciais e de navegação praticadas por Justiniano Sales Monteiro e seu filho Sebastião Monteiro, tornou-se um importante ponto de apoio para a navegação no rio Tocantins. Olha, o Justiniano foi uma pessoa muito importante no momento da urbanização daqui de Lajeado. Ele não foi político, mas era um líder. Era lá na casa dele que os políticos procuravam, né, iam pedir informação, do apoio. Ele era comerciante, né, e que ia comprar mercadoria naquela época em São Paulo, trazia para cá. Também vendia produtos da região, ele ia para Carolina, Marabá. O patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza, como conjunto de artístico, arqueológico, paisagístico, paleontológico e bens culturais classificados segundo sua natureza em bens imóveis, núcleos urbanos, sítios arqueológicos, paisagísticos e propriedades, como histórico, artístico, coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arqueológicos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Em Lajeado, podemos citar como bens imóveis o casario da Avenida Clemente Nunes, da Rua Sebastião Sales Monteiro, a Capela de Rio da Senhora da Providência e o monumento em homenagem ao Sr. Justiniano Sales Monteiro, localizado na Praça Brígida Nunes Monteiro. E como bens móveis, uma prensa para enxugar a massa de mandioca, Avenida Clemente Nunes, de produção de farinha, e alguns utensílios cerâmicos, tais como um prato e uma moringa, produzidos pela artesã Maria Elze de Oliveira.
patrimônio imaterial, por sua vez, abrange as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, assim como os instrumentos, objetos, conhecimentos e lugares que lhes são associados, e técnicas, assim como os instrumentos, objetos, artefatos. Podemos destacar, entre outras expressões, a procissão de Nossa Senhora da Providência, expressões, a procissão de a farinha de mandioca e a arte de trabalhar com cerâmica, dando formas a objetos utilitários e decorativos. As relações que as sociedades humanas estabelecem com o ambiente são expressas através da atribuição de valores e de significados a certos elementos que estão presentes nesse ambiente, mas também pelo uso que a comunidade atribui ao lugar. E incluem ainda os locais que são significativos por servirem como âncoras da memória e da história do grupo, como um pé de pequi localizado na rua Sebastião, âncoras da memória e da história do grupo. Uma grande satisfação estar aqui neste momento para contar essa história para você, Adriana, dos mitos, das lendas, de algo que aconteceu no Morro do Segredo. Histórias antigas, que quando eu me entendi, por idade por volta de 7 anos por aí, já ouvia meu pai contar que meu avô, primeiramente meu avô, depois que meu avô já foi ficando velho, já ficou mais para meu pai contar essas histórias. Era onde eles caçavam, onde eles matavam a onça, onde eles matavam o caititu, onde eles matavam o veado, onde eles matavam o porco do mato, porque existe uma diferença entre o caititu e o porco do mato. E eles dizem que durante a noite eles viam muitas tochas de fogo, viam fogo viajando, aquelas tochas de fogo parecendo luz de um caminhão. Olhava do lado, de repente escutava gemidos, como se eram pessoas que estavam doentes. E aí de repente eles escutavam, quando eles iam nesse rumo da cachoeira aí onde é a usina velha, quando eles diziam que eles às vezes eles iam mais à frente, caçando, outra hora até em busca mesmo de brincadeira, de lazer, que era meu pai nessa época era rapaz, né, e saíam. Aí quando diz que eles ouviam barulho como se fosse de carro de boi, que naquela época tinha muito carro de boi. Então eles ouviam aquele barulho, um carro de boi tchan, cantando, aí ouvia a pessoa gritando, aí eles diziam, olha, bora pegar carona nesse carro de boi, vamos embora, tá indo pro lajeado, tá indo pra serra o carro de boi. Quando de repente, porque toda a vida teve gente aí em cima dessa serra aí, toda a vida foi habitada. Acho que a idade que tem o lajeado aqui, lá também tem, toda a vida foi habitado pelo pessoal da família parente. E então eles iam, às vezes eles iam muito, tinha vezes assim, era o horário que mais eles viam esse tipo de coisa, era 6 horas da tarde, 6 horinhas ali, quando o sol estava acabando de entrar. Realmente existe lá um segredo, existe lá um mistério que nunca foi desvendado, o que é. Por isso é que colocou o nome de, primeiramente era Serra do Segredo, hoje é conhecido como Morro do Segredo. O patrimônio natural compreende áreas de importância preservacionista e histórica, de beleza cênica, enfim, áreas que transmitem à população e histórica do meio natural, para que nos lembremos quem somos, o que fazemos e de onde viemos. Em Lajeado, podemos destacar, entre outros, a Serra do Lajeado, o Rio Tocantins, o Morro do Leão, as Cachoeiras do Lajeado, Viva a Vida e Tocantins, elementos de identidade reconhecíveis pela interatividade das pessoas com estes lugares.
Núcleo Tocantinense de Arqueologia, que há 10 anos desenvolve pesquisas nos estados de Tocantins, Tocantinense de Arqueologia, que realizou em 2010 o levantamento e salvamento arqueológico nas áreas de abrangência. 10 anos desenvolve pesquisas nos pontes sobre o rio Tocantins, que interligarão os municípios de Miracema do Tocantins, estados de Tocantins, Barra do Ouro a Filadélfia. No município de Lajeado foi identificado o sítio arqueológico Fazendinha. O resgate dos vestígios naturais desse sítio arqueológico trouxe novos. O resgate dos vestígios subsidiar estudos sobre as culturas e os modos de vida dos grupos humanos que habitaram naturais desse sítio arqueológico do rio Tocantins. Através desses testemunhos materiais, é possível compreender várias faces da vida cotidiana desses grupos humanos, tais como tecnologias empregadas nas atividades de caça e pesca, construção desses grupos humanos, tais utensílios e aspectos relacionados à vida espiritual. O patrimônio paleontológico é constituído por fósseis de seres animais e vegetais, que após morrerem e serem soterrados, ficam preservados nas rochas por meio dos processos de fossilização, podendo conservar suas características nas rochas como forma, estrutura e ornamentação. Atualmente, a Unitins Nuta se tornou um centro de pesquisa especializado na área de paleobotânica e, além de possuir um rico acervo na área de fósseis regionais, atua como guardiã legal de fósseis, recebendo exemplares do acervo na área de fósseis regionais dadas por órgãos ambientais. Além disso, realiza o trabalho de curadoria de materiais encontrados em áreas de influências de diferentes empreendimentos. As atividades de pesquisas realizadas nas áreas de abrangências das construções das duas pontes possibilitaram a ter influência vestígios fósseis suficientes para a realização de estudos científicos e para de o potencial paleontológico do Médio Rio Tocantins. Com este trabalho, entregamos ao povo de Lajeado forte conteúdo histórico e cultural, além de reflexões que derivam do projeto de pesquisa intitulado Projeto de Levantamento, Monitoramento e Resgate do Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico, Paleontológico e Arqueológico nas áreas de abrangência das pontes sobre o rio Tocantins, que interligarão os municípios de Miracema do Tocantins a Lajeado e de Barra do Ouro, projeto de levantamento, monitoramento e resgate do patrimônio histórico, cultural, paisagístico, paleontológico e arqueológico nas áreas de abrangência das pontes sobre o rio Tocantins, que interligarão os municípios de Miracema do Tocantins e convidamos a população de Lajeado a contemplar, valorizar e preservar a história e a cultura de seu município, de sua família, de sua comunidade, de seu estado e de seu país.